Salve, salve, pavilhões auriculares e globos oculares aqui no podcast de nome Musicast. Seja onde você estiver nos vendo, qualquer rede, qualquer plataforma ou apenas nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com uma belíssima convidada, um grande nome da nova música brasileira, mineira, dona de uma personalidade musical fortíssima. Seja bem-vinda, Augusta Barna. Obrigada. Tudo em paz com você? Tudo em paz. E como estamos? Exceto capitalismo. Exceto capitalismo. A gente é tudo em paz, mas a gente foca no copo bem cheio, né? Então, nós estamos aqui para falar de você, da sua carreira, como é que você anda produzindo. Eu acompanho seu trabalho. Esses últimos dias andei ouvindo bastante, inclusive várias músicas ficaram grudadas na minha cabeça. Você lançou um trabalho agora com 10 músicas, né? Sim, agora que já tá ficando velho, porque o ano tá acabando, já que o tempo tá passando muito rápido. Mas eu lancei o Sangria Desatada em dezembro do ano passado, dezembro de 2022. E ele já tá com 8, 9 meses. Verdade. E só de lançar um trabalho de 10 faixas em tempos atuais já é uma resistência, né? Porque nós estamos meio que na era do single, né? Sim, total. Mas eu senti nos últimos um ano que alguns artistas maiores tiveram essa iniciativa de fazer disco, e aí algumas pessoas dentro da bolha do mid-streaming tiveram essa iniciativa também de fazer o disco. Eu sempre fui muito da vibe disco. Eu, inclusive, só comecei a ouvir música no streaming quando eu lancei a minha primeira música. Eu era muito do disco físico, assim, do CD e do disco de vinil. Sim. E eu tinha essa coisa com o trabalho, a obra fechada, né, inteira, contando ali uma história, uma narrativa específica. Mas eu senti que teve esse movimento no último ano de muitas pessoas lançando o disco inteiro, né, com uma estética fechada, dessa lógica. Assim. Massa, eu também sou. Eu te confesso que eu passei pela mesma situação que você. Falava, gente. Aí eu me rendi lançando alguns, tipo assim, o álbum tem 11 faixas, aí você lança 1, 2, 3 e inclui ela no álbum, né? Sim. Mas esse lado conceitual do álbum é muito importante, né? Sim. E principalmente agora que você falou, eu não sabia que você gosta de disco de vinil e tal. Quem vem dessa cultura, quem costuma escutar assim, não consegue muito fugir, né? Sim, total. Mas, inclusive, eu tenho um pensamento sobre essa lógica de lançar o disco amarrado, porque eu gosto da apresentação, de pensar a apresentação. Acho que a parte que eu mais gosto do meu trabalho na música é de estar fazendo show. A parte que eu mais me divirto, é a parte que eu acho mais legal. Teve gente que já me perguntou assim, mas eu achei que pro compositor, pro cantor, a parte mais interessante era a parte de compor. Só que pra mim não é. A parte mais interessante é a parte de trocar com o público, no ao vivão, assim. Eu sei que quando a gente grava e lança a música, a gente tá trocando com o público também. Só que esse contato visual e corporal e de energia, né, de fazer um show é a parte que mais me interessa, na circunstância geral do meu trabalho. E fazer um trabalho amarrado, né, de um disco de 8, 10, 12 faixas, pra mim faz sentido porque eu já penso no conceito de um show. Então, o que eu trouxer de imagem dentro daquele trabalho e de som é o que eu quero passar pro meu público no ao vivo, né? Sim. Então, trazer a experiência pra além do que as pessoas consomem no digital ou no físico, pra esse mundo real, né? Então, é o que eu tento fazer, pelo menos, apesar de ser super difícil, né? Da gente conseguir manter essa constância, pelo menos no movimento que eu tô atualmente da minha carreira, de estar fazendo várias apresentações pro mesmo trabalho. É difícil conseguir trazer essa mesma unidade do disco físico, tanto na parte sonora quanto na parte visual pro palco, mas é uma tentativa. Legal demais. Você falou de composição, você tem um processo de você compõe a maioria de suas músicas? Sim, as que eu tenho gravadas são todas São todas suas, legal. E como você tem existe uma metodologia, tem assim, geralmente começa pela letra, ou você vem com a melodia, você tem algum padrão, ou vem a inspiração? Então, o meu processo criativo ele é muito simultâneo, melodia e letra, porque eu não sou instrumentista. Então, eu tô aprendendo atualmente a tocar algumas coisas, assim, nesse processo mesmo de desenvolvimento da minha carreira tem sido o meu processo de aprendizado maior sobre várias gamas da música. O que eu fiz a vida inteira sempre foi muito na intuição. E eu fui estudar teatro, meu processo de profissionalização artístico geral, ele vem
de ter entrado pro teatro para ser uma cantora. Então, por Legal. questões financeiras e afins, eu não tinha como estudar música, que era o que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ser musicista, sempre quis ser cantora. Então, não tinha como fazer. Eu gostava muito de teatro. Eu entrei pro teatro para entender essa estrutura artística de uma forma geral, entender as minhas possibilidades. E lá eu fui desenvolvendo algumas coisas sobre minha performance. Cantava muito no teatro. Então, a partir do momento que eu começo a lançar as minhas músicas, é o momento também que eu começo a entender o funcionamento geral de gravar um trabalho, de executar um trabalho e também de executar tecnicamente um trabalho. Então, o meu processo de estudo, digamos assim, de entendimento da música no geral, vem muito junto desse processo de já estar trabalhando, já estar fazendo. Sim. E aí eu acho que é uma demanda de ser pobre, de tránsito pobre no Brasil. Certo. E o capitalismo, né? O teatro, ele ajuda demais. A gente teve como convidado aqui também a Michelle Oliveira. Ela é uma atriz em formação. Eu que acompanho a carreira dela, você vê, no caso dela foi depois. Tipo assim, ela sempre foi musicista, cantora. Depois que ela entrou pro teatro, a performance dela melhorou. Assim, não que ela já era excelente, mas você vê que a desenvoltura, o teatro dá muito essa bagagem, Total. Né? Eu acho que é uma segurança mesmo de entender as nuances do palco, porque dentro do teatro a gente estuda esse lugar a relação do nosso corpo com o espaço. Inclusive, até por isso eu acho que eu gosto muito dessa relação com o palco, no sentido de fazer os meus shows, porque eu tenho um contato ali com os músicos que estão comigo e com a plateia, e eu gosto desse jogo. Que é um jogo, no final das contas, né? E tá jogando ali junto com as pessoas, pra mim é muito N milhões de vezes mais interessante do que qualquer outra parte de processos no geral. Mas é só um gosto particular meu, né? De gostar bastante desse lugar. Isso é legal, porque dentro da direção artística do próprio show, você inclui elementos cênicos ou essa própria troca teatral, assim, você faz alguma coisa já roteirizada? Vai na intuição? Então, o meu show, ele atualmente não é especificamente clicadão e roteirizadão. Ele é bem fechado em termos de um momento que as coisas acontecem, mas ele tem intervenções, assim, em alguns momentos que são teatrais, né? Eu sou uma cantora, compositora, letrista que gosta muito de escrever textos, então eu tenho um costume, nos 2 últimos trabalhos que eu lancei um EP, em seguida o álbum, que tem uma questão com a visualidade e com a escrita muito forte. Então, o que eu trouxe para esses trabalhos em termos de escrita, eu também levo pro palco. Né? O Sangria, eu escrevi, no momento que eu tava concebendo o disco, né? Um texto que chama Fábula de um Coração, e que ele é um texto que ele foi escrito especificamente pro Sangria Desatada. Então ele é um texto que no meio do show, ele é apresentado pro público e é um momento super interessante, porque a maior parte das pessoas que estão lá estão pelo jogo de envolvimento mesmo, porque o meu som é bem astral, tem uma coisa de rolê mesmo, a galera tá ali naquela coisa, mas também é muito reflexivo, então eu gosto de ter essas camadas. E aí é bem engraçado ter essa quebra no meio do show, que eu começo a dar esse texto bem dramático, né? Um texto dramático teatral, e a galera fica super atenta ao que eu tô falando ali e tal. E também tem em outros momentos, no início e no final, 2 pontas, que são 2 textos que também foram escritos especificamente pro show, né? O Fábula de um Coração foi escrito pro disco, e esses 2 textos, que eu não lembro o nome deles, iniciam e finalizam a apresentação. E eu gosto de seguir dessa forma, assim. Eu fiz a mesma coisa com o Cantor de Ruídos. Eu não rodei com o show do Cantor de Ruídos igual eu tô rodando com o Sangria Desatada, porque eu lancei ele na pandemia. Mas ele também existe nesse mesmo trabalho, no Cantor de Ruídos, que é o EP, essa linguagem textual e tal. Até o nome dele, Cantor de Ruídos, vem de um texto que eu escrevi. Eu escrevi o texto primeiro de todas as músicas e antes de entender que eu ia gravar um EP e ia começar esse movimento. É isso que aproveitando esse gancho para te perguntar, o seu EP, ele já Cantora de Ruídos, ele já começa com uma citação ali, né? Aquele texto, então, você mesma que escreveu. Sim. E aí meio que define, é meio que uma definição de... É um resumo. É um resumo. Mas de onde surgiu essa ideia de Cantora de Ruídos? Então, a história desse texto é engraçada, a paisagem sonora que acompanha ele dentro desse interlúdio, né? Porque é um interlúdio. Tem sons de ônibus e tal, justamente pela circunstância que ele foi feito. Na época que eu tava produzindo algumas das músicas, não produzindo especificamente, mas compondo elas, não tava ainda em processo de produção, como um projeto. Mas na fase que eu escrevi a maior parte das músicas do Cantor de Ruídos,
eu estudava e eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte. Então eu sempre fiz o uso do transporte público. E aí um dia, eu muito cansada, tava voltando da aula, eu estudava teatro na época. Eu sempre tenho cadernetinhas, assim, dentro das minhas bolsas. Eu tava observando as coisas dentro do ônibus, assim, ouvindo. Tava muito caótico e era bem tarde da noite. E aí tinha uma pessoa ouvindo rádio, sem fone, num volume gigantesco. E uma outra ouvindo música, tipo, aí atravessando um monte de som. E aí gente falando muito alto dentro do ônibus. Aí eu lembro que eu tava com uma dor de cabeça. Sabe aquele momento que você tá, tipo, muito cansado pra você viver um dia inteiro e ainda tá com um monte de barulho na cabeça? E aí eu lembro que eu peguei a minha cadernetinha e comecei a escrever sobre essa premissa, sobre, né, essa premissa de se existem músicos de ouvido, eu sou uma cantora de ruídos. Sim. Porque faz referência com esses ruídos sonoros da cidade, né, urbana no geral, e do ônibus mesmo, né? Sim. Essa paisagem urbana que é muito caótica, muito barulhenta normalmente, até meio poluída sonoramente. No próprio disco você inseriu na produção o barulho do ônibus, né? Sim. Isso que você falou também é o que finaliza esse texto, né? Existem músicos de ouvido, você é o cantor de ruído. Eu sou uma cantora de ruído, sim. Aí é um texto poético fazendo referência com esse caos de viver na cidade grande. E é legal, porque o seu primeiro registro fonográfico já abre já dando essa letra, né? Sim. Legal demais. O seu último trabalho, Sangria Desatada, eu vi que tem uma história familiar, né? Do porquê desse nome. Sim. Sim, eu contei essa história no Cultura Livre, eu dei uma entrevista pra eles recentemente. Seguinte, eu sou muito ansiosa e sempre dá pra perceber que eu sou uma pessoa muito ansiosa pelo jeito que eu falo. Eu falo acelerado, eu começo a falar um monte de coisa. E eu sempre fui assim, desde pequenininha, eu sempre fui bem elétrica. E aí eu lembro que na minha infância, /adolescência, a minha mãe e a minha avó usavam esse dito popular, né, do Sangria Desatada, pra fazer referência com isso não é pra ontem. Sim. Né? Isso não é urgente. Então eu lembro que chegava novembro, por exemplo, eu ficava desesperada querendo montar a árvore de Natal, sendo que o Natal era no final de dezembro e eu já ficava tipo assim. Outras situações era com o meu aniversário. Até alguns amigos meus sempre me zoaram por conta disso. Que eu começava a organizar as coisas pro meu aniversário, que é em janeiro, tipo em setembro do ano anterior. Eu ficava muito ansiosa, esperando aquele momento. Até com meus trabalhos no momento, eu sou muito assim. Acho que a ansiedade me gera essa coisa de querer ter um pouco de controle sobre as coisas de uma forma muito minuciosa. Eu quero olhar pra tudo, quero saber como que tá tudo pra me sentir segura. E aí eu cresci com esse termo, né? Minha mãe sempre fala, menina, isso não é uma sangria desatada. Então, teve um momento que eu usei o @ do meu Instagram como Sangria Desatada. E era um momento que eu tava no teatro e tal, então a galera... Eu lembro que teve um aniversário que a galera cantou parabéns pra mim, falando Sangria Desatada. Tipo, meu aniversário de 17 anos. Porque, eu não sei, eu acho que esse nome ele tem uma compatibilidade muito grande com o que eu sou, assim. Eu sou muito desesperada. Parece que sempre no limite das coisas. E acho que define muito bem o que é o disco também. Porque ele é um compilado de muitas coisas que saíram da minha cabeça. Em termos de discurso mesmo, e que calharam num trabalho no final das contas. Massa, e essa metáfora levando pra estética musical, que bom que ninguém teve que estancar essa sangria, pelo contrário, a Sangria Desatada é uma coisa muito boa, então. Total. Né? Tentaram. Algumas pessoas ao longo da minha vida tentaram estancar a sangria, mas não rolou. Não rola, ainda bem, porque você não deixou. Pois é. Legal. Olha, eu tava vendo, eu tava escutando, já te acompanho, mas escutei mais vezes. A textura musical em termos de estilo, de ritmos, eu vi que é bem variado, né? Então, tipo assim, esse último trabalho você já começa com um som, qual que é a primeira música? Olhares. O Olhar já é super dançante. Sim. E ao mesmo tempo de afirmação, de empoderamento, né? Então achei interessantíssimo essa não pode chamar de dualidade, mas essas características mesmo para um som astral dançante, mas com um texto de afirmação, de empoderamento, né? Total. O disco inteiro, ele tem essas nuances em termos de discurso, e eu até brinquei no início, quando tava pra lançar ele, sobre o disco pairar sobre dois lugares, que é uma pessoa que está sobre raios solares e a neblina da noite, porque eu sou muito assim. E eu acho até engraçado, tanto que eu sou muito dúbia nos meus gostos, no como eu me apresento pro mundo. Acho que todo mundo é assim, né? Todo mundo tem os seus dias e
né, humores variados. Só que é muito engraçado mesmo o tanto que eu gosto muito dessa coisa pra cima, estar extremamente alegre e ao mesmo tempo estar extremamente cabeçuda, pensando coisas que não condizem com esse estado normalmente. Eu tenho essa questão de estar sempre dentro desses dois lugares, assim, frequentemente. E, por exemplo, o trabalho, no geral, ele tem um quê bem de protesto de uma pessoa que tá falando o que quer falar, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de querer falar de amor e falar de coisas que não são tão pesadas, assim. Igual a gente tem dentro disso o Homem Manifesto, que é uma música mais densa, e tem a Caju, que é uma música super flex. Homem Manifesto, pode ser viagem da minha cabeça, mas eu sempre faço os links. A estética musical dela me lembrou Naquela Casa, que é uma... naquela casa? Naquela Mesa. Naquela Mesa. Que é uma música que o Sérgio Bittencourt fez pro pai dele, que é o Jacó do Bandolim. Sim. E é meio que assim, é meio que uma ode à paternidade, né, e tal. E aí a estética musical ali mesmo, samba, choro ali, as influências, na hora que eu escutei ela, antes de ouvir a letra, né, me remeteu Naquela Mesa. E aí, se você fez Homem Manifesto, tem algum link, alguma coisa? É uma coincidência, Não. uma coisa... Porque depois você pensa, porque você fez com a mesma série de uma música que é um clássico, né? E a letra Homem Manifesto meio que não conflui com essa. Eu achei que poderia ser uma referência como um tipo de protesto, alguma coisa assim, né? Não. Homem Manifesto é uma música que eu lembro de ter escrito num dia muito triste pra mim. Eu tenho essas coisas de ficar observando. Todo mundo tem isso, né? Não sou só eu, não sou especial por parar e pensar sobre como as coisas têm andado, né? Mas ela foi uma música que eu escrevi num dia que eu tava muito pensativa sobre a humanidade no geral. E homem não tem... Homem, do nome da música, não tem a ver com homem ser masculino. Tem a ver com homem em termos de espécie, de humanidade no geral. Entendi. Então é uma música que ela fala sobre seres humanos. Né? É um manifesto humano, digamos assim. Entendi. Inclusive, esse foi um dos nomes que eu cogitei pra música, mas eu achava que o Homem Manifesto era o que cabia mais. Sim. E era literalmente um manifesto humano. Eu tava num momento assim que eu só queria falar aquelas coisas, e aí eu escrevi aquilo, achei muito bom e quis seguir com. Quando eu tava no processo de escolher o que entraria pro disco ou não, eu tive algumas dúvidas sobre colocar ela dentro do disco, porque ele tava todo dentro de um astral muito flex mesmo, só que ele não era sobre isso totalmente. Ele não é um disco só para as pessoas ficarem de boas, relaxadas, ouvindo e amando no geral. É um trabalho que fala sobre essa sangria desatada toda. O que é essa narrativa peculiar dessa pessoa que tá ali contando essa história, né? Que nunca sou eu. E a narrativa dessa pessoa, num geral, pelo menos nos 20 anos que eu tenho de vida, é sobre aquele estado, assim. Tanto que a música que termina o disco, é Sangria Desatada, ela faz um fechado geral, assim, muito pessoal sobre quem eu sou. Assim, pelo menos como eu me leio. Né? Porque a leitura que eu tenho de mim é uma, que você vai ter outra. O que eu sou é outra, né? Porque às vezes o que eu leio de mim não necessariamente condiz com o que eu sou. Todos somos universos, né? Sim, total. E aí o disco, ele tem essa coisa geral. E aí no final das contas eu falei, não, acho que Homem Manifesto é uma música que tem que estar, porque é uma das que eu mais gosto, assim, em termos de conteúdo mesmo. E ela conversa com algumas outras, como Apareceu, Desobedeça, que é uma música que eu também fiz num momento muito parecido com a que eu tava em Homem Manifesto. Então, eu falei, é isso, o disco é essa coisa, no final das contas. Ele é sobre uma pessoa que tá sob raios solares e a neblina da noite, porque é isso. O dia tem 24 horas e é meio a meio. E você conseguiu maestralmente, porque ele conota essa vibe mesmo. Tem um grande amigo meu, Ramon Negativo, do Berimbau, inclusive Negativo vai estar aqui nesse podcast em breve. Um beijo pra você, Negativo. Ele fala que o som do Berimbau também é positividade com consciência. Então tem essa, assim, igual o seu som, uma vibe dançante, mas você sente uma aura, tipo assim, não é um oba-oba, né? É uma coisa que diz muito sobre você. E isso também é uma forma de resistência, uma forma de manifesto, de se colocar ali, ó, gente, eu tô aqui, eu sou assim, né? Sim. É pra mim também uma forma de manter o discurso que eu quero ter enquanto artista, porque uma coisa que a gente sofre frequentemente enquanto artista, pelo menos artista musical, eu não posso falar sobre as outras áreas que eu não tenho total atuação,
é que as pessoas colocam, às vezes, uma expectativa contrária ao discurso que a gente quer levar pra coisa. Então, assim, eu entendo que dentro do meu trabalho artístico e até como pessoa, eu gosto de festa, eu gosto de dançar, eu quero cantar para as pessoas de uma forma legal, de uma forma bonita, eu quero estar com as pessoas de uma forma positiva mesmo, só que a vida não é feita especificamente só sobre isso, né? Na verdade, a gente tem mais tempo trabalhando, se esforçando, se dedicando para fazer as coisas, até se cansando mesmo em relação às coisas, do que só ficando de boas e amando. Claro que nada é tão, assim, lindo e maravilhoso. Então, por que não falar a real sobre o que é esse momento de vida pra mim? E eu acho que eu escolhi ser artista pra isso, né? Pra expressar o que eu sentia. E é uma coisa que eu até fico... Tem momentos, assim, do meu trajeto que eu tenho ficado muito pensativa sobre essa estrutura, no geral, do mercado, das demandas que as pessoas acham que a gente tem que entregar, do que as pessoas acham que e na verdade pra mim é outra coisa. E é uma parada que fica constantemente rodando assim na minha cabeça, esses conceitos no geral, assim, que acabam esgotando a gente. Esgota, mas aí você segue nas suas convicções. Esse tipo de expectativa que gera, que é gerado em você fala que fica rodando na sua cabeça, mas pelo que você fez até hoje, em termos de registros fonográficos, até mesmo no seu show, mostra uma personalidade muito forte, né? Você não sucumbiu ou não se rendeu a essas vamos dizer, expectativas que não confluíam com o que você mesmo quer, né? Total. E eu tenho, assim, desde que eu entendi que o meu trabalho artístico estava num lugar profissional mesmo, tem 5 anos da minha vida que eu tenho dedicado a minha vida à minha arte no geral, assim. Desde o momento que eu entrei pro teatro, há 5 anos atrás, até o momento que eu tô hoje, todas essas artes têm se encontrado em algum lugar, né? Eu fiz alguns trabalhos da atuação, além de peças, eu fiz série, algumas coisas assim. Mas eu tento, o máximo possível, manter a minha verdade suprema, assim, sobre a minha própria arte, a minha própria expressão. E aí, uma das formas que eu descobri de me preservar sobre a expectativa das pessoas era de fazer o meu processo de uma forma silenciosa mesmo. Eu não tenho que ficar dando satisfação para as pessoas do que eu tô fazendo, em termos de... Não tenho que comunicar para as pessoas que eu tô fazendo tal coisa, porque isso gera uma certa ansiedade maior que eu já tenho em mim. Eu sou muito ansiosa, então eu prefiro fazer as coisas em uma dinâmica organizada e que eu consigo ter controle no sentido de eu sei para onde as coisas estão indo, que caminho tem ido e como tem ido, buscar recursos para poder fazer isso da melhor forma possível, só que mantendo o silêncio, assim, sobre o meu trabalho de uma forma geral. Igual eu tô rodando com o disco do Sangria Desatada, o que vem daqui a um tempo tá apenas no campo de trabalho. Então ele tá sendo trabalhado, quando for o momento, as pessoas vão saber que aquilo existe, né? Então eu gosto de me preservar nesse sentido. Então eu tenho feito o show do Sangria. Claro que vem coisas pela frente, né? A gente faz uma coisa já pensando na outra. Eu pelo menos sou assim. A gente pensa em o depois, né? Eu acho que todo mundo tem essa coisa. Depois. Mas só que eu gosto de manter essa dinâmica de... Agora é o Sangria Desatada. Esse ano foi um ano que eu consegui, depois de lançar o Sangria, entrar em muitos espaços que eu não vou falar que não era imaginar. Tipo assim, eu não imaginava fazer tal coisa. Eu imaginava, assim, fazer tal coisa, porque a gente trabalha pensando em entrar nos espaços, conseguir novas camadas dentro do que a gente tá se propondo. E eu consegui entrar em lugares muito legais. Eu consegui tocar em alguns festivais muito legais. Eu consegui trocar com pessoas muito legais, profissionais do mercado da música. E tudo isso agrega muito no crescimento da Augusta Barna no geral, né? Sim. Mas... é isso, assim, eu tô rodando com o disco do Sangria, aí até segunda ordem eu não comunico outras coisas pra preservar mesmo, preservar a minha cabeça, preservar o que eu tô querendo com aquilo e o que vai ser no final das contas. Porque... E preserva a energia também, né? Sim, total. É porque tem uma coisa pra mim muito grande sobre o que eu falo ser verdade. Porque não necessariamente se eu falar pra você agora, tipo assim, é porque dia 17 de janeiro fazer aniversário e eu vou fazer uma festa. Pode ser que lá em 17 de janeiro do ano que vem, 2 semanas antes, eu caia da escada e quebre minha perna e eu tenha que cancelar a minha festa. Então, se eu falei aqui pra você agora que
vai acontecer uma coisa e ela não necessariamente vai acontecer porque quem manda nisso não sou eu ao tempo, pra que eu vou ficar fazendo esse alarde todo em relação a... Então eu tenho essa coisa de, tipo assim, acho que tem a hora certa pra gente falar as coisas e seguir as coisas. Foi o que eu fiz com o Sangria, que eu acho que me ajudou muito a manter a minha sanidade. Isso é legal. Por mais que todo planejamento ele ocorre, você saber onde estão os riscos e tal, mas sem dar spoiler, preservando a energia, você internamente já tá conceituando um próximo trabalho, você já pensa na frente, né? Sim, total. Eu sou muito essa pessoa, até por ser muito ansiosa, desde que eu tinha 15 anos de idade, sei lá, antes, porque eu já imaginava ser cantora bem antes. Eu ficava imaginando as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu vislumbrava fazer, acho que dentro de uma ilusão de uma menina muito ainda, que não sabia muito o preço que as coisas custavam e o geral sobre o jogo de mercado. Mas eu já tinha esse norte, assim, sobre alguns objetivos que eu tinha. Né? Que aí depois que eu fui entendendo um pouco mais sobre joguetes de mercado, eu fui... Mercado no sentido de trabalho mesmo, não mercado de que estou servindo ao mercado. Não nesse sentido. Mas no sentido de entender quais são as possibilidades para trabalhar, para tocar nos lugares e afins. Eu comecei esse raciocínio, assim, até o momento, né, de começar o primeiro projeto. Legal. E você teve apoio familiar, seus pais, avós, assim, o pessoal... tem alguém que já é da área da música, ou... Então, o meu pai, eu tenho uma família bem artística, de um modo geral. Mas o meu pai, ele chegou a gravar um CD demo, não teve uma carreira, né, desenvolvida, assim, enquanto artista. Teve ganhar pão enquanto cantor de samba, mas é um artista, né? Qual que é o nome dele? Cantor e compositor. Evandro. E aí, assim, mas familiarmente falando, tem várias pessoas. A minha avó, que é mãe do meu pai, ela já é falecida, ela pintava. O pai do meu pai cantava também. Assim, gostava muito de cantar e tal, mas não era um cantor. Tinha um trabalho dele como servidor público, mas não era um cantor, né? Assim, de noite. Profissional e tal. Profissionalmente falando, não tinha um trabalho enquanto cantor. As irmãs do meu pai sempre, né, muito festivas, cantavam muito nas festas que tinham lá na casa da minha avó. Os meus tios vários tocam vários instrumentos. Por parte de mãe também tem, assim, mais distante. Acho que um tio de um avô meu, ele era artista visual. Isso é bom, né? Você crescer assim já nesse meio. Lógico que não é uma regra, que tem gente que tem que começar de algum ponto, né? Tem gente que vem da família tradicional, sei lá, de médicos, advogados, e é a primeira ali para se basearem nele. Mas quando se cresce, assim, a gente vê que é um incentivo muito grande quando tem... Um incentivo mesmo que inconsciente, assim, você já nascer num berço propício, né? Ajuda a gente a desenvolver mais esse lado artístico, total. Né? Apesar de que ninguém na minha família, eu sou a primeira pessoa que tem de fato um trabalho. Trabalho como cantora, né? Eu tenho um trabalho artístico. Sou a primeira pessoa dentro da minha família que tem essa estrutura. Que não é um hobby, né? Não é um hobby, assim. Acho que tem mais pessoas. Meu pai mesmo, acho que ele gostaria de ter tido a oportunidade de trabalhar enquanto artista, só que é um meio muito difícil, assim, até pra mim, que tenho já um caminho um pouco mais traçado, atualmente porque eu tive condições de estudar teatro, vivi algumas outras experiências que meu pai não chegou a viver. Tem sido um campo muito difícil de se atravessar por capitalismo, novamente voltando a isso, porque é muito caro, o mercado é muito caro, ter uma carreira solo, digamos assim, é muito caro. São muitos custos, muita coisa. Para o negócio existir de verdade, é muito trabalho, assim. E aí, principalmente quando você não tem dinheiro, o trabalho triplica, né? Porque... E ao mesmo tempo que nas últimas gerações, em função da internet, das redes sociais, de certa forma democratizou mais, porém a concorrência aumentou e não tornou fácil, né? A gente tem mais meios. Eu, por exemplo, quando eu comecei, a divulgação era era outro rolê, né? Quem é mais antigo sabe, vocês também sabem que a história tá toda aí, mas a gente tem algumas pessoas podem ter essa ilusão pela facilidade que tem hoje de tudo é muito instantâneo, muito simultâneo.
ao mesmo tempo também corre o risco de as coisas ficarem muito pasteurizadas, né? Então, o diferencial no talento, no planejamento hoje é bem nítido, assim. Lógico que tem coisas que, sem julgar, julgando apenas pelo meu gosto, tem coisas que não tem nenhuma profundidade e que estouram, né? Tem isso. Mas eu costumo dizer que são duas coisas diferentes, a música e o comércio da música. Sim. Quando a gente que está focado na música consegue, de certa forma, comercializar, e isso aí é muito mais difícil e, ao mesmo tempo, muito mais gratificante do que uma pessoa que entra meramente no comércio da música. Para ela ir para a música, nessa separação que eu faço, é outros 500, tem que praticamente começar do zero, porque são excludentes, né? Você entra num comércio sem ter o mínimo talento, tendo ali um jabá ou alguma coisa, algum padrinho ou alguma legião que não tá preocupado com a profundidade, fica ali no raso, e quem faz música de verdade, porque a gente que é artista, eu em outro nível, assim, mais dos bastidores, apesar de eu também ter meu trabalho, tudo que a gente quer é só ser artista, né? Sim. Aí a gente tem que ser artista, tem que ser social media, designer, editor, produtor executivo, bem que a gente, né, fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é desgastante, mas desgastante. Também traz uma bagagem, né? Sim. Eu acho que onde mora o dinheiro do mercado, assim, ele tá ainda nesse lugar muito de você ter que se moldar inteiro de uma outra maneira para conseguir acessar esses lugares, né? Uhum. Como existem aí, na minha opinião, várias pessoas dentro do mercado, digamos assim, dessa gama, desse leque de opções, cardápio de opções que existe de artistas no Brasil atualmente, que tiveram que fazer algumas manobras dentro da proposta que tinha de trabalho para poder conseguir ter acesso ao que faz o trabalho acontecer, que é o dinheiro, porque no final das contas não tem como negar que é ele que faz a coisa acontecer, né? A gente precisa se remunerar, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa pagar as pessoas que estão com a gente, né? Não é fácil ter uma banda pra poder estar ali com você tocando no seu show, as pessoas que vão te ajudar nas outras coisas, até pra gente sair um pouco desse lugar do amadorismo. Tem pessoas que de fato fazem aquilo, né? Igual esse lugar de eu preciso de um fotógrafo. Não tem condições de fazer uma coisa porca, mas vou fazer. Não dá, né? A gente precisa pagar uma pessoa pra fazer a parada, um design bom, uma pessoa que vai filmar direito, vai fazer as coisas de uma forma profissional, porque eu acho que, assim, até um certo momento dá pra gente assumir esse lugar de tentar fazer tudo e abraçar o mundo com os braços, com as pernas, mas muito rápido a gente vai se cansar e vai se frustrar também, porque não dá. Tem que ter. E até uma curiosidade, através de lei de incentivos e editais, você também fez trabalhos assim, através de projetos, porque isso é muito valoroso, né? Nesses últimos tempos que a gente passou ali, principalmente entre 2018 e 2022, a gente teve uma demonização muito grande de lei Rouanet, de leis de incentivo, né? E pessoas que têm realmente zero conhecimento sobre o que isso ocorre, sobre confundem, tipo, é uma coisa que não contempla lucros, né? Uma coisa são as contrapartidas de relevância social, né? Enfim, sem entrar muito no meio da questão, teve uma demonização muito grande que agora, depois de 2022 para cá, que a gente está de novo no trabalho de formiguinha para tentar reverter essa situação, né? Mas é inegável que esses projetos de lei, tanto a Lei Rouanet, Fundo Municipal, todos os editais, né? Eles são de suma importância para movimentar a cultura, né? Você tem uma produtora executiva, você se inscreve nesses projetos, porque você tem o seu ser artístico, ele tem uma relevância já por si só, e você já pensou nisso, contrapartida? Se teve algum trabalho seu que foi através de projetos? Então, 2 clipes do disco mesmo foram executados com recurso de lei de incentivo. Eu captei um valor e consegui fazer esse trabalho.
Que foi até um momento de virada, assim, do meu trabalho. Foi a transição entre sair do EP, que foi todo feito inteiramente independentezaço, assim. É um trabalho que eu me orgulho muito, meu primeiro trabalho, porque ele foi uma escola pra mim entender o que seria o próximo trabalho. E aí várias coisas ao longo do tempo, atualmente, que eu tô em outro estado, né, de carreira, de trabalho, eu fui arrumando algumas coisas, assim, que me desagradavam um pouco na estrutura do primeiro projeto, justamente por ele não ter tido dinheiro. Não tinha dinheiro mesmo. Recurso mesmo. Né? Tinha recurso, eu tinha 17 anos. Sim. Então, eu fiz esse ano, por exemplo, a remasterização e a remixagem do primeiro EP. Que era uma coisa que na época não teve uma mix, uma master, que era legal. Eu também tava entendendo várias coisas, assim, sobre a execução geral da coisa. A gente fez o que deu. Eu tive parceiros que estavam ali comigo fazendo isso. Foi o Dudu que produziu, ele até produziu o Sangria também. A Mari, que é companheira dele, a Natália, que são duas pessoas que têm uma empresa, né? A Mari e a Nath, elas trabalham juntas. Sim. Tem uma empresa de comunicação e design gráfico. E trabalhos com imagem, no geral, fotografia. E aí, por ter feito esse trabalho, ter tido esse trabalho até num lugar de começar a circular com a minha cara, comecei a fazer shows com o EP, assim, no finalzinho da pandemia, mas já tava no processo do disco, né? Eu terminei o EP e já entrei no disco, porque aí eu lembro que foi uma coisa assim, aprendi muita coisa fazendo o EP e falei, bora pro disco. E aí foi tudo muito simultâneo, assim, muito cheio de coincidências. No momento que a gente estava finalizando o EP, eu escrevi um edital para captação de videoclipe, capa e um trabalho visual legal pro Sangria. E aí eu consegui aprovar. E aí, no ano seguinte, veio uma proposta muito boa que ajudou a aumentar, a ter recursos para conseguir fazer o Sangria de uma forma melhor do que o Cantora de Ruídos foi feita. Então, isso tudo aconteceu no momento exato, assim, que precisava acontecer, que foi o ano passado, 2022. E aí foi um ano inteiro de muito trabalho, assim, no início do ano já entrei nesse lugar, assim, da captação e da organização para poder começar a fazer o disco. E aí o disco foi sendo gestado ao longo do ano para ser lançado em dezembro. E aí, a partir daí, começar a circular com a apresentação que foi o que aconteceu. Lancei ele em dezembro, janeiro desse ano, eu abri a minha cartela de shows. Assim, daí a gente já tá em setembro, eu já fiz muitos shows do Desatado. Massa demais. Aí fui para outros estados, que era uma coisa que não tinha acontecido ainda. E essa experiência de estar tocando em outros estados é bem legal, né? É bem legal. Você tá fazendo isso no decorrer desse ano todo já, né? Assim, dificílimo nas circunstâncias de um artista independente que tá precisando uma raça fazendo um negócio, mas eu tô tentando fazer as coisas da melhor forma possível. Que, enfim, é isso, é estudando mesmo as possibilidades, estudando o que tem sido feito mesmo. Eu tento entregar pro meu público, para as pessoas que têm chegado, a coisa mais fiel e mais profissional mesmo possível, sabe? Tipo assim, em termos de ordem, em termos de comunicar para as pessoas o que tem acontecido dentro da minha carreira, dentro dos meus trabalhos. O Instagram virou um veículo de comunicação muito forte nesse sentido, né? De mostrar para o mundo o que é que tá acontecendo. Ele virou quase parece que virou um portfólio, né? No Instagram. Mas é bom que as pessoas tenham se conectado comigo. Eu tenho sentido isso. Eu fui pra Uberlândia no domingo e aí eu fiz um show de tarde, que tava lotado de gente, assim. E depois saí pra ficar de rolê lá no evento. E recebi abraço, carinho, gente querendo tirar foto. E, tipo assim, o povo falando o tanto que tinha achado incrível a apresentação. Não te conhecia, é claro que não conhecia, porque eu tô circulando agora com esse trabalho. Então, essa coisa, né, de tentar circular, é caro circular, mas é fundamental circular, é fundamental estar ali com as pessoas. E eu sei que esse trabalho é um trabalho bom. Se ele não fosse bom, ele não teria tido o crescimento que ele teve. Com certeza, verdade. Enfim, teve uma dedicação toda por trás desse crescimento. Mas é um trabalho que eu ainda acredito muito nele. Massa. É bom, não? É excelente. A gente já tá quase chegando no final, infelizmente, dá vontade de pôr aquela... Mas, ó, antes de terminar, eu quero entrar na parte estética musical. Tipo assim, a ecleticidade que tem. A Desobedeça é um reggae, meio dub. Eu até a Chegada é uma pegada Ijexá, né? Tem a Apagar a Luz, que já é uma influência do funk mesmo, funk carioca.
E aí, isso aí é fruto das suas influências musicais? Você tem essa bagagem, você falou que escutava vinil e tal. Quais são as suas referências, assim, seus ídolos, tanto antigos quanto atuais, contemporâneos? Como é que você fala sobre as suas referências musicais? Então, a maior ídola que eu tenho de todas, assim, é a Elis. Né, que não tem nada a ver com o som que eu faço. Sim, mas sim. Mas é uma referência, né? A cantora que eu olhei um dia, que conheci, assim, com 12 anos de idade, e fiquei chocada com o que eu tava vendo ali. Extremamente teatral, extremamente presente, extremamente imponente, forte, afins. E eu lembro que ter visto especificamente eles no show de... Como chama o disco? Que tem como Nossos Pais, Falso Brilhante. É um take que é bem famoso na internet, que... Eu não sei se aquilo é do show especificamente, ou se é num programa de televisão, mas que ela tá cantando como Nossos Pais, e aí teve uma situação na minha casa que minha mãe tava cantando uma música errada, e eu era pequena, então com 12 anos. Perguntei pra ela, ué, mãe, o que é isso aí que você tá falando? E aí ela falou, é uma música, que aí eu fui ver, ela tava cantando a música errada. E aí eu lembro de ter assistido o vídeo e ter ficado muito chocada, assim, porque eu sempre tive essa coisa de ser muito expressiva. Sim. E aí quando eu vi aquela coisa, assim, muito forte, muito densa, porque eu acho aquela performance muito densa e muito bonita, eu lembro de achar similar a força, assim. E aí eu falei, porra, isso aqui faz muito sentido pra mim. E aí lá com 12 anos eu fiquei obcecada e comecei a ouvir demais. Tem vários CDs, vários vinis da Elis. Vários vinis da Elis em casa, e foi o que eu ouvi durante muito tempo, mas eu sempre gostei de tudo. Teve uma fase, nessa mesma fase, 12, 13 anos, eu ouvia muito rock, eu ouvia muito Chico Buarque, eu ouvia várias coisas. Sim. Então, sou muito plural em termos de gosto, mas quando a gente estava no processo de fecundação do disco, quando eu apresentei pro Dudu as composições, falei, né, cantando a melodia e mostrando a letra, ele sempre apontou, desde o primeiro trabalho, essa pluralidade mesmo de ritmos e estilos, né? Sim. Enfim, tá ali muito nova, fazendo o primeiro disco, juntando as coisas que eu tinha para fazer o primeiro trabalho. Ainda muito sem entender qual que era esse caminho. Hoje, Augusto, de 20 anos, eu lancei o Sangria com 19. Tô com 20. Isso foi no ano passado. Do ano passado pra cá, eu já evolui muito o entendimento do que é que eu quero seguir no meu trabalho. São coisas que as pessoas em breve vão ter essa noção mais fixa do que é que eu... E agora eu posso falar assim com convicção. Eu sei o que eu quero fazer dentro do meu trabalho. Então, o Sangria, ele tem, de fato, essa pluralidade em termos de estilos e ritmos. O Cantor de Ruídos também, porque foram esses dois primeiros trabalhos pilotos, né, que me deu esse chão pra falar, tá, existe essa carreira aqui. Então, eles têm esse lugar de estou explorando o que a minha arte possibilita que eu explore. Maravilha. Então, a Elisa, que você citou, MPB, você já gostou de rock, são suas... Contemporaneamente, alguma artista aqui, atual, contemporâneo do Sul, tem alguém que você tem uma referência, uma admiração? Eu admiro várias pessoas, mas em termos de referência especificamente, não. Essa semana, especificamente, eu ouvi muita coisa da Doja Cat e fiquei vendo muita coisa da Doja Cat, visualmente falando. E eu fiquei muito encantada, assim, com várias coisas. Eu já conhecia o trabalho dela, mas eu nunca tinha parado pra ver o tanto que é rico e único, porque ela é doidona das ideias, então ela faz uma parada que é muito dela. Assim, eu falei, gente, que mulher peculiar. E aí eu tava olhando, assim, e algumas coisas me aguçaram referências. Assim. Legal. Mas tem vários artistas BR contemporâneo que eu acho muito foda. Tipo, eu acho a Marina Sena muito foda. Ela saiu daqui de Minas também, né? Sim. Consolidou o trabalho dela, primeiramente aqui em BH, pode-se dizer assim, com Rosa Neon e tal. Sim. A Lued Luna é uma artista que eu admiro pra caramba. A Marina é engraçado falar dela por justamente ela ter vindo dessa mesma bolha de músicos aqui. Sim. Então, eu acho admirável, porque ela foi a única artista que eu vi tendo esse salto, né? Tipo assim, de uma pessoa que era anônima ou conhecida mais em um lugar e estourar. Sim. Então, é muito engraçado quando você vê
esse salto mesmo. salto. A Lula Beach também foi uma que em 2018, que eu tava com 15 anos, eu lembro de estar passando por um momento bem caótico de paixão, assim, adolescente, e ter descoberto uma música dela no momento que ela ainda não era hiper estourada, ela tava mais conhecida, acho que só no Rio, acho que ela morava no Rio, não sei especificamente. E aí também foi uma que teve esse salto e que eu vi, tipo assim, né, você acompanha ali a pessoa pelo Instagram e aí do nada vira uma coisa que muitas pessoas conhecem. Nossa. E aí essas duas foram duas que eu vi, assim, essa virada. Legal. E é legal, né, a gente ver isso, porque eu acho que dá um lugar de tipo assim, pode ser comigo também, sim, né? Eu ter um trabalho certo. reconhecido e afins, que é o que todo mundo quer. Legal demais. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui agora. Queria agradecer você demais, o papo foi ótimo, espero que você volte, espero que as pessoas que assistiram e que estão nos ouvindo se interessem pelo trabalho. Queria te agradecer demais e para você falar pra galera suas redes e pra você escolher um clipe também pra gente passar. Alright. Minhas redes sociais são Augusta Barna, em tudo, Spotify, YouTube, Instagram. Meu Instagram é augusta.barna. A música que eu vou chamar pra tocar lá embaixo é Ficar Só. Isso aí, Oba. Então, gente, até o próximo. Ajudem a divulgar, compartilhe, curta, independente da rede que você estiver. Comenta lá, critica se você tá gostando, se você não tá gostando. Sugere pessoas para vir aqui. Lembrando que o mote desse podcast de nome Musicast é a música independente, feita no Brasil, independente de qualquer estilo, qualquer situação que seja. O mote é a música autoral feita aqui. Esse aqui é um espaço para a gente elevar os artistas, beleza? Então é isso, agradecer mais uma vez toda a equipe de produção que está aqui atrás das câmeras que vocês não veem, grande amigo Tomás Amaral, o curso de produção de audiovisual, estamos juntos aqui em parceria, e você, agradecimento sempre, esperamos nos ver aí muitas vezes ainda. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Aguardo nesse exato segundo. Tô sozinha aqui sem você. Tô perdida, não sei o que fazer. Você chega e muda minha rota. Isso aí já tá fora de mão. Anda, deixa-me seguir o meu caminho. E aqui escolhi estar sozinho. Se vier, é pra vir de mansinho. Que hoje eu quero ficar sozinho. Daí eu percebi que a vida é uma coisa só. Daí eu percebi que a vida é uma coisa só. Daí eu percebi que a vida é uma coisa só. Te espero invadir o meu mundo. Te aguardo nesse exato segundo. Tô sozinha aqui sem você. Tô perdida, não sei o que fazer. Você chega e muda minha rota. Isso aí já tá fora de mão.
hoje eu quero ficar sozinho. Se vier é pra vir de mansinho. E hoje eu quero ficar sozinho. Se vier é pra vir de mansinho. Que hoje eu quero ficar sozinho. Se vier é pra vir de mansinho. Que hoje eu quero ficar sozinho.